Olá, amigos queridos, todos bem? Espero que sim. Último encontro do ano de 2021. Em breve, muito em breve, estaremos iniciando um novo ano, 2022. Festejamos aí o Natal, lembramos do amor do Cristo, desse Evangelho bendito. Estamos esperançosos num ano que se inicia, que seja com mais saúde, saúde da terra, saúde de todos os povos, saúde do nosso coração, do nosso espírito. Que Jesus abençoe, ilumine a todos. Hoje não é um bom dia, hoje nós começamos num boa noite, que já estou no horário mais da noite, né? Boa noite a todos, bom dia para aqueles que vão me ver durante o dia, boa tarde, como sempre falo, não importa o horário, importa os corações sintonizados com essa equipe amorosa de Jesus, e que no momento que nos sentamos para ouvir o Evangelho do Cristo, seja um momento certo, um momento ideal, onde o nosso coração busca esse remédio salutar, esse lenitivo, esse entendimento, essa paz. Porque falar de Deus, falar de Jesus, falar da humanidade é buscar a paz. A cada entendimento, a paz ressurge mais forte em nosso ser. Então, que estejamos todos no momento de ver o vídeo, de ouvir o Evangelho, de ouvir o estudo do Livro dos Espíritos, seja um momento onde os corações estejam realmente sintonizados. Só assim o conhecimento se fará sublime em nossas vidas e o nosso entendimento será benefício para nós e para o próximo. Então agradecemos, Pai, por tantas oportunidades que nos dá desde sempre, desde o momento da criação, desde os instantes iniciais da formação humana no planeta Terra. Agradecemos, Pai, por esse ano que se finda, breve, muito breve. E agradecemos por estarmos nessa caminhada conhecedores já do Evangelho de Jesus. Que seja feita a paz nos lares, nos corações de todos os lares, naqueles que comandam, naqueles que têm nas mãos a maternidade, a paternidade, naqueles que se colocam hoje como filhos. Que seja feita a paz de Jesus em todos os corações daqueles que caminham sem rumo, daqueles que se encontram aprisionados ainda pela falta de entendimento, pelo orgulho. E assim, mais uma vez agradecemos o estudo de hoje. Permita, Pai, que esses amigos amorosos que acompanham toda a criação da Terra,
que nos acompanham dia a dia, nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos. Assista a mais esse estudo desse capítulo e que as boas novas se renovem, se fortaleçam em nossos corações. E assim que o ano a iniciar seja mais sólido o Evangelho de Jesus em nosso ser. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. E assim, mais um ano que se inicia. Estamos aqui falando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais. Mais uma vez agradeço a todos os amigos, agradecendo a Seca, os amigos da Seca e a todos aqueles que vão me ouvir um pouquinho mais e vamos estudar juntos, entender, e aquilo que não entendermos, como sempre falo, a Seca tem um canal aberto para que as dúvidas sejam dissipadas. Não podemos ficar com dúvidas, não é verdade? Hoje, nosso estudo, nós vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de história, lá do ginásio, do Fundamental 2 hoje, né? Dito, do ensino médio, ou o antigo colegial, como foi na minha época. Porque a humanidade é milenar, né? É antiga. Agora imaginem essa humanidade antes de toda essa linha do tempo histórico ser construída. E tudo isso criado por Deus, a criação do Pai. E até hoje existem ainda muitas dúvidas com relação às linguagens figuradas, as linguagens utilizadas num tempo anterior ao nosso entendimento, ao nosso esclarecimento, que hoje nós já somos esclarecidos, nós já saímos daquela era da pré-história lá de trás, nós já saímos da era medieval. Então ainda fica as linguagens figuradas utilizadas no passado da criação da Terra. Como surgiu o homem? Adão foi o primeiro homem que povoou toda a Terra? Será que é possível, dentro das leis da natureza, as leis que regem toda essa dinâmica evolutiva, toda essa harmonia, um único ser povoar dezenas, centenas de anos ali? Como é que é tudo isso para nós, os espíritas? Nós já superamos essa linguagem de que Adão foi o primeiro homem e que da costela de Adão nasceu, Deus foi lá e soprou e fez a Eva. Será que nós já saímos realmente dessa linguagem ou ainda estamos presos a essa linguagem figurada lá do passado? Porque como nós já vimos em vários outros encontros, a cada época, de acordo com a evolução, um conhecimento se achega e se faz mais claro, entendemos mais. Assim é a natureza. Deus não dá todo o conhecimento de uma vez, porque nós iríamos nos perder com tanta luz, não é verdade? Então, isso nós temos a clareza. Linguagem figurada de Adão, figurada de Caim, figurada de Abel. Tudo isso foram linguagens utilizadas a cada momento necessário para que houvesse a
curiosidade do ser humano nessa busca, nesse entendimento. E hoje nós já temos aí a ciência que faz, né, essa ligação entre a história bíblica, faz o comparativo de quantos milhões de anos, imaginem quantos milhões de anos a Terra já existe. Só a Lucy, todo mundo conhece a Lucy, né, gente? Lucy, foi assim, aquele descobrimento histórico, foi maravilhoso. A Lucy, nome popular desse fóssil, né, encontrado lá na Etiópia. Na época, eu anotei para não esquecer, 3,5 milhões de anos. Se esse fóssil mais antigo já tinha essa idade, então ficou meio ali desencontrado já, ainda mais com a vida de Adão, não é verdade? Mas vamos lá, vamos aqui para as nossas questões. Livro dos Espíritos, o capítulo 3 da criação. E eu estou lá no item 3, povoamento da terra. Povoamento da terra, Adão. Lembremos que Deus é a justiça, que Deus não dá prioridade para nenhum de nós. Todos os espíritos têm a mesma condição ao nascer. Os avanços, as conquistas, o aprimoramento vai do trabalho de cada um, do esforço de cada um, né? E entendemos também que as leis que regem toda a natureza, essa harmonia certinha para que não aconteça nenhum desequilíbrio, é Deus. Então são duas coisas aí primordiais para que nós entendamos ainda mais. Vamos lá. A questão número 50. A espécie humana começou por um só homem? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Olha a resposta dos espíritos. Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Como falamos, veja lá na história desse fóssil encontrado. Já é uma prova, né? A ciência já veio e comprovou isso. Então, os espíritos naquela época já responderam isso. Aí, eu anotei umas coisinhas aqui também, que o Miramês, aquele espírito que já viveu assim muito, tem coisas lindas, esclarecimentos, ele nos passa. Ele coloca assim, a figura de Adão e Eva. São trechos que eu peguei, tá? Não está um texto completo. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra. Adão pode ser um tronco de raça com vários outros, que nós vamos ler aqui também no Livro dos Espíritos daqui a pouquinho, né? Então, a resposta dos espíritos sempre muito clara, objetiva, não ficam de rodeios, né? E a questão número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Os espíritos respondem a Kardec agora. Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo, sendo que há pouco a ciência descobre um fóssil muito antigo, que foi conhecida como Lucy, há mais de 3,5 milhões de anos. Então, já ficou claro para nós, não é verdade? Aí, Kardec complementa ainda. O homem
cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje a povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como a teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, essas duas questões aqui, né? Nós vamos relembrar um pouquinho das anteriores. A humanidade evolui e, de acordo com a evolução, as coisas vão sendo mostradas, de acordo com a nossa aceitação no entendimento, de acordo com o nosso crescimento. Então, são segredos do Pai. Não é tudo que a ciência vai conseguir entender em determinado momento, como lá atrás a ciência não entendia. Mas aos poucos foram aparecendo provas das alegorias escritas, deixadas para um povo. Era necessário. Então, são aquilo que nós já falamos. Nem tudo é revelado. Assim como hoje, nós temos ainda outros mistérios, outras situações que nós não conseguimos entender. Mas lá na frente, uma futura geração, quem sabe até nós, numa outra encarnação aqui na Terra, já tenhamos o conhecimento de algumas coisas que hoje são inexplicáveis para nós, né? São as luzes desdobrando-se a cada esforço do espírito encarnado. Falamos no momento de transição da Terra. Olha quanta coisa a natureza desencadeia de situações. A Terra era uma bola de fogo, a Terra se tornou de repente um planeta gelado. Então, tudo isso não é por acaso. Não acontece acidentalmente. Acontece porque Deus precisa fazer com que as vidas vão se modificando, vão surgindo novas espécies, e nisso tudo a evolução do planeta e a evolução das espécies, né? Hoje nós falamos dessa transição do planeta, nós falamos em mundo da regeneração. Tudo isso são as leis de Deus, fazendo com que as coisas se renovem. Então, isso é bem claro para todos nós. Linguagens necessárias a cada tempo. Aí eu coloquei aqui também uma frasezinha de um texto, eu peguei um trechinho sobre a questão 52 pelo Espírito Miramês também, né? Entre lá a frase, eu peguei esse trecho que foi lido aqui no Evangelho. Pensemos em Adão como nosso irmão, filho do mesmo Deus, e não como aquele que nos deu a origem. Deus não povoou vários lugares ao mesmo tempo. Então, como as leis da natureza seriam, digamos, com um senso de verdade, se um único ser conseguisse habitar, conseguisse uma reprodução,
de dezenas, dezenas e dezenas, nós precisamos usar sempre raciocínio, a razão. Por isso a doutrina vem nos esclarecer com toda a simplicidade, né? E aqui eu até havia notado um pouquinho dos períodos aí da nossa história, períodos da pré-história e tudo mais, o que não é nem necessário. Eu acho que está muito bem claro aqui no Livro dos Espíritos. E daqui algumas gerações, talvez daqui a alguns séculos, não sabemos, teremos outros entendimentos, aí teremos já uma clareza muito maior, o porquê da criação dessa linguagem lá atrás, Adão e Eva, Caim. Veja bem, a história de Caim e Abel, que também é dessa linhagem aí. Gente, Caim e Abel tinham profissões, sendo que pelo estudo da história, né, essa conceituação histórica, o homem, ele só conseguiu formar uma sociedade, classes sociais, depois de muito tempo. Então, como isso é possível? Se Caim e Abel tinham profissões, um era pastor, o outro era lavrador, alguma coisa nessa forma. Então é aí a doutrina unida à filosofia, ciência, religião. Deus em primeiro lugar, em tudo. A partir do momento que eu creio no Pai Criador, que eu creio em Deus como sendo a razão de todo esse universo, de toda a criação, nós temos todo o entendimento. E depois vem Jesus. Não esqueçamos nunca de Jesus. Esse era o tema de hoje, as questões bem simples. Que Jesus esteja sempre enviando esses apóstolos amorosos, esses espíritos amorosos a nos orientar, a nos esclarecer, e que nós aprendamos a evoluir com Jesus, para que esses conhecimentos nos sirvam de prática no bem, porque todo o Evangelho de Jesus é para lá na frente a humanidade estar ali, fraterna, amorosa. Façamos a prática desse Evangelho de Jesus e tenhamos a certeza, vamos ter o entendimento necessário a cada etapa. Meus amigos, que o ano seja com muita alegria, e quando aparecer as dores, as dificuldades, agarremos com mais força ainda nas mãos do nosso Mestre Jesus, lembremos da nossa mãe amorosa, lembremos do Pai Criador e por que estamos aqui na Terra. Com certeza as dificuldades vão passar. Teremos as dificuldades, mas teremos a força do entendimento no coração para enfrentá-las com equilíbrio, com serenidade, com confiança. Um ótimo, maravilhoso 2022 para cada um de vocês. Espero nos reencontrarmos, nos vermos na Seca pessoalmente. Talvez ainda sem abraços, talvez ainda com as máscaras. As máscaras aqui, tá? Não máscara para esconder o nosso eu, não. Máscara só para nos proteger dos vírus que estão por aí. Mas nos encontramos. E assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todo o mal, principalmente o mal que ainda reside em nosso coração. Graças a Deus, que assim seja. Muita luz, muita paz, muita saúde, alegria e muito Evangelho de Jesus Cristo na vida de cada um. Muito obrigada, amigos. Fiquem com Deus. Que assim seja.